Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia. É, E hoje é o dia do capítulo número 1 da primeira carta aos Tessalonicenses. Então vamos ler a palavra. Saudação e ação de graças. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, para vós, graça e paz. Damos sempre graças a Deus por todos vós, lembrando-nos de vós em nossas orações, continuamente diante do nosso Deus e Pai, lembramo-nos da ação de vossa fé, do esforço de vosso amor e da constância de vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé dos Tessalonicenses. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois dos seus escolhidos, pois o nosso anúncio do Evangelho aconteceu entre vós, não só com discurso, mas com poder, com Espírito Santo e com muita força de persuasão. Bem sabeis como ocorreu a nossa permanência entre vós para o vosso bem. Tanto assim que vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra em meio a muita tribulação e, no entanto, com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim vos tornastes um modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Na verdade, partindo de vós, a palavra do Senhor não ecoou somente na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus se propagou tão bem por toda parte que mais não precisamos falar, pois todos contam como fomos recebidos por vós e como, virando as costas aos ídolos, vos voltastes para o Deus vivo e verdadeiro, e vos pusestes ao seu serviço, na espera do seu Filho Jesus, que ele ressuscitou dentre os mortos e que virá dos céus para nos arrancar da ira que vem vindo. Ah, olha que interessante, né? Da ira que vem vindo. Então, já tem aí algum encontro com uma sabedoria que não nos é permanente contar, né? Então, vamos dizer que os sábios, né, eles contam aquilo que nós, não tão sábios assim, não contamos. Mas não tão sábios assim não quer dizer que nós não temos a sabedoria de contar.
mas é porque estamos vidrados no compromisso diário com a nossa unidade. Isso quer dizer que, vamos dizer assim, que faça a sua parte e você estará fazendo o suficiente, mais do que é o bastante, né? E em algum em muitos pontos de ajustes dos seres humanos, e eu falo pontos reais, pontos coordenados por, por reportações de dados que conferem à observação um juízo, né, um ajuste. Então, todos esses pontos coordenados, eles são acontecimentos que, de alguma forma, entregam informações futuras. Por que a gente consegue ver o futuro? Né? Por que a gente consegue entender que uma informação é futura? Porque tudo que acontece, ele tem um grau de acontecimento. Quando a gente amarra o acontecimento e investiga, né, desse grau, um maior grau, a gente vê a descendência desse grau. E a descendência desse grau é o futuro desse acontecimento, caso ele volte a acontecer. Caso ele volte a acontecer. E provavelmente vai voltar a acontecer se não fizermos nada para que não aconteça. E aí a gente precisa instalar placas de não acontecimento, placas de ajuste disso, ou o juízo. E decorrer desses acontecimentos, uma organização educativa para que a própria instalação dos sinais, Deus deem aos filhos de Deus um compromisso com o ajuste disso. E esse compromisso é o que está descrito nessa mensagem, né? Quando a gente percebe que aqui a gente encontra uma mensagem, olha, vocês foram escolhidos por nós, sois dos seus escolhidos, pois o nosso anúncio do evangelho aconteceu entre vós. Que anúncio do evangelho é esse? É o, o dado de organização que solda em nós uma porta, uma verdade, um crédito de possibilitar maior benefício, de coragem, de segurança, uma vez que o nosso organismo é a coisa mais sagrada, mais valorosa, que mais vale para nós, né? É o nosso corpo. E por que é o nosso corpo que vale mais para nós? Porque é uma configuração, é um zelo que te para o seu espírito, né? É um comando de Deus dado ao seu espírito soldar graças e cuidar de si para que de si consiga decidir entre, entre as possibilidades de se permanecer
a melhor informação, né? O melhor encontro com Deus é vivo, né? Ou seja, as vidas. E a gente já falou isso no vídeo anterior. Bom, então, de certa forma, essa é a Tessalonicenses, né? Então, existem pessoas que não têm onisciências, né, consciências, existem as pessoas que vivem na coordenada de instalar razões para proteger e assegurar a todos dentro dos pontos coordenantes instruções para que todos de alguma forma ou a maioria, o máximo possível, ganhe segurança ao acreditar na educação tessalônica, né? Ou seja, pelo futuro do grau de uma porta de insegurança, a gente tenta contê-la, cautelá-la, fechá-la, né? E, e hidratar todos com essa paz, né? Inclusive, se você for mãe ou você for pai, você vai querer saber tanto das seguranças instaladas para que o seu filho saia e volte para casa. Imagina se seu filho não volta para casa. Você vai cobrar de Deus? Vai cobrar dos anjos? E aí, anjos? E as coordenadas? Você não falou que é segurança? E Deus, por que você levou meu filho? Isso e aquilo. Não, isso aqui. Então, veja bem. Então, tudo aquilo que acontece é um anúncio do evangelho e se de alguma forma aconteceu, pode voltar a acontecer, a menos que não. A menos que nós oremos por isso. E a oração é a instalação, é a organização, é a partiturização, vamos dizer assim. É você transformar as ordens, né, em coordenadas seguras para todos os efeitos que passarem. Encontre afetividade suficiente para não causar defeito na prática de ir e vir, encontrar ou desencontrar com informações das vidas no dia a dia. E é mais isso mesmo. É pobre, mas é rico. É legal, mas é, é bonito, é belo, é secreto, mas é tão simples. É uma coisa assim que hoje, né, temos mais tecnologias e convenções de se ocuparem precisões diretivas desse registro valioso, desse lado religioso, de contornar e recortar e processar e mudar, né, as, as vias, né, as avenidas, os bairros, as famílias e tudo mais. Entretanto, existe uma angústia entre nós, que é a angústia da a angústia da esperança, né? De alguma forma, essa palavra ela se renova e quando a gente espera
quando a gente assume o estado de esperança, a gente cria expectativas como cria galinhas. E aí a gente vai tocando essas expectativas com os milhos das imagens das pessoas que passaram por nós com carros, empregos e coisas afins, né? Educações, prosperidades, né? Ferramentas administrativas, sabedoria sobre planos de gestões. Todos esses preceitos terminológicos que dizem um grau santo, né, de santíssima consciência, vamos dizer assim, uma elevação do espírito e tudo, a gente vai jogando esses umilhos, para as galinhas cercadas na nossa esperança. E aí as galinhas vão crescendo e quanto mais a gente assiste e compra essas rações, a gente vira e fala: Deus, vou tacar esse milho aqui que eu vi ali do meu vizinho. Esse milho ali que eu vi do coleguinha trabalhador que acorda cedo e eu não. Do milho do médico, o milho do advogado, o milho dos avós, das mães, que sabem mais porque passaram por coisas e sabem de coisas que a gente não sabe e dizem coitado de nós. Vou tacar esses humilhos para as galinhas aqui da minha esperança. E aí quando pensa que não, a gente tem expectativas vivendo entre nós. Só que quando a gente vai questionar, e aí, Deus, minha esperança, minha expectativa. Eu fiz isso tudo, olha. Eu alimentei todas essas galinhas aqui, todas essas galinhas esperançosas. Minha expectativa, olha a minha expectativa aqui, ó, minhas galinhas esperançosas. Eu estudei, eu escrevi, eu contei, eu lutei, eu me entreguei, eu fiz variações, eu derivei a minha energia em vários verbos e os tornei crescente e decrescente na medida da sua espera, né? Espera da vinda de Jesus, a sua espera. E aí? E aí, o problema é que parece que a gente tá falando sozinho ou com técnicos de defeitos na esperança, né? Técnicos da esperança. Como se eles, mesmo com as galinhas já mortas, eles falam: ó, eu vou ressuscitar a sua galinha e você vai continuar com a esperança, né? Assim como Jesus foi ressuscitado. E aí, poxa, né? A gente precisaria utilizar essa galinha, essa esperança para acontecimento, né? Para venda, para captar recursos para transformar a esperança em realidade. Só que da forma como a gente vê trabalhando na religião essas coisas, parece que é, precisa de mais do que isso. E aí o mais do que isso às vezes é uma eleição, às vezes é uma corrupção, às vezes é é, uma subornar,
né? E não uma realização garantida, né? Ou seja, não existe garantia para as galinhas que botam os ovos, né? Crescendo em esperança. Por quê? Porque o homem, ele não consegue se entregar à paz porque ele sempre vai querer mais do que tem. Mas eu te pergunto, por quê? Por causa do próximo, por causa do estado de contas, por causa do capitalismo, por causa da política em si, das programações de meritocracia, né? É muita ilusão o exercício meritocrático, porque todas essas consumos que a gente faz são para o outro. A gente não consome nada para ficar sem digerir. Tudo que a gente consome é gasolina, é para botar a máquina para andar. E aí o que acontece? Tudo que a gente consome vem de uma coisa que é comum a nós. E quando você fala que gastou, performou, fez, você fez graças a Deus e graças à alegria de ser um ser vivo e poder buscar disso, porque lhe é dado em divisibilidade honesta recursos do meio. Só que por que não a todos? Por que não a todos? Porque existe uma falha desse não a todos, que são os crimes, que são as desonestidades. Uma coisa puxa a outra. E todos nós é, nos cansamos disso, né? A gente. Não é possível, cara. Não é possível mesmo que é, a gente consiga mencionar toda a graça no meio dessa desigualdade socioeconômica. Parece um entupimento de mentirosos tentando dizer que dão graças a Deus. É uma imagem muito feia, né? É muito triste. É melhor falar a verdade do que ficar sambando mentira para ficar fazendo exercício musculatório de alegria. Exercício musculatório de alegria. Porque façamos valer a verdade entre nós. Seríamos muito mais felizes se todos não precisassem questionar, né, sobre essa desigualdade, né? Pudessem realmente serem gratos àquilo que a gente diz, Deus, né? Terra, terreno, vida. E essa é a esperança que todos nós alimentamos. A gente pega essas humilhações e fala assim: não, não, essa humilhação não pode acontecer, não. Vou dar uma ração para a minha galinha esperança aqui. Porque não é possível, cara. É meu irmão, ele olha para mim, ele sabe que ele vem da mesma linhagem, mesma família que eu. Como ele pode fazer isso? Aceitar isso? Não, não, não. Vamos ter esperança, vamos ter esperança de que ele não quer isso. Ele quer a justiça. Ele não ia gostar de que isso acontecesse com ele. Então ele não quer isso. Vamos pegar essa humilhação que ele está fazendo passar
e vão jogar para galinha esperança aqui para quê? Nossa, que canseira. Nossa, todo dia são toneladas e toneladas de milho, de humilhações. São galinhas e galinhas e galinhas esperando algum governo, alguém, algum Deus, algum Jesus aí que realmente, né, tenha poderes para colocar na cabeça das pessoas, no exercício da relação das pessoas, que o trabalho que elas fazem não é para o egoísmo que elas têm. Você não grita com a ferramenta para ter um carro melhor do que o seu colega. Você não chora ali para dizer que hoje tudo bem, hoje você fez o seu bem para o mundo. O mundo não precisa do seu bem nesse sentido, não. Toda a vida ela já trabalha perfeitamente sobre a ordem de Deus. Tudo que o homem organizou é uma mera informação para controlar uns aos outros. Olha para a natureza e vê se alguma planta, se algum animal ali na natureza, ele ele tem que contratar, ele tem que é, viajar para ali, fazer reunião aqui, fazer aquilo, isso, aquilo. Não. Nenhum animal na natureza tem que fazer isso. Ele só tem que ser. Que ser. Então a gente não precisa de se transformar, né, nesse faz de conta para dar orgulho para nossa família. Nós já deveríamos ter orgulhos da paz que a gente pode ter. Só que esse poder ter da terra é Deus que deu, pessoal. Não é o seu estudo para ser médico, não é não é a sua cirurgia, não é não é a energia, não é a sua, não é, cara. Você tá entendendo? Tudo vem da terra. E aí o que que acontece? Com essa sinalização dos riscos, muitas pessoas começaram a utilizar dessa instrução como um instrumento para enriquecimento próprio, dominação. E aí essa dominação, eles fez cercar em campos e fez colocar em energias vivas seres humanos e fez ver os seres humanos sobre provas. E que provas, né? E aí cada ovinho ali, chocando de maneira diferente, foi contado e foi angulado para ser estrangulado por instrumentos de controle, ferramentas psicológicas, ferramentas informativas. Não é à toa que a gente lê aquilo que o outro quer que a gente lê. A gente ganha o que o outro quer que a gente ganhe. Né? Então, tudo que a gente tem, né, é para o outro, não é para a gente. A gente não fica com nada, né? Só que, de alguma forma, muita gente quer o mal do outro, pois nos dão muito mal. Né? Existe muita maldade nesse processo de visibilidade, de visão.
né? E as pessoas, né, que as praticam, elas não, elas têm conforto demais para dizer assim que não vem mal nisso, né? Que é o seu exercício, é o que elas ganham, né? É a vontade do pai, é a vontade delas, né? Mas a verdade é que não é, cara. Não existe muito, é muita mentira, é muita. Eu tenho certeza que é, esses meus irmãos que praticam a humilhação dos outros, eles não queriam fazer isso. Eles fazem porque é um recurso de aparecer, é um recurso de dizer: eu sou forte, eu sou um soldado, eu, eu posso fazer, eu posso guiar, eu posso ser, vamos dizer assim, o chefe, o líder. E aí todo mundo tá nessa nossa vida parece que a gente precisa de líder. Ah, precisamos de um líder. Será que precisamos mesmo? Será que nós não podemos ser nosso líder? Juntos podemos liderar? Imagina um líder de municipal. Imagina que se todos nós fôssemos líderes e decidíssemos juntos, não haveria ninguém querendo humilhar outra pessoa para parecer que é superior, ou seja, dar porrada na outra pessoa, treinar escondido para dar porrada na outra pessoa, para bater, estudar mais do que a outra pessoa para poder dizer que era mais inteligente, que tira nota maior. Que nota, que escândalo, que grito de e choro e roer de dente, né? Como assim? Para que essa humilhação? Para que essa galinha de chocar ovo, de saber e do grau do ovo que descende, né, características e valores? Vamos ser líderes juntos, né? Juntos ao Pai. Vamos ter milhares de olhos como os anjos lá do Apocalipse, né? Vamos ser um de verdade, né? Se libertem, né? É, essa essa seria o o caminho da verdade da vida, né? Essa libertação. Agora, quando a gente diz que precisa ter líder, a gente a gente abre espaço para Satanás e Satanás faz a sua organização de falar assim: ah, olha, você não precisa fazer mesmo, tem um líder. Mas tem um líder, para que você vai fazer? Para que você vai cuidar? Não tem um líder? É culpa do líder. Não, você é o líder. Todos são o líder, né? Então, essa é a verdade. Não abram caminho para Satanás, né? Sejam todos líderes. Por quê? Um é complemento do outro nessa liderança. Todos podem pensar junto. A gente tem conexão para isso. A gente reza por isso. A gente espera por isso. A minha esperança é toda nisso. Para todas as mães e todos os pais, todos os filhos, darem verdadeiramente graças a Deus e não fingirem darem graças a Deus nessa
máquina de musculação de falsos gratos, pois são todos ingratos, querendo mais humilhar mais uns aos outros sobre essa disposição para práticas de é, efeitos paisagísticos, efeitos artísticos, né, alucinares, né? É como se fosse uma flâmula ali de corpos queimando. Vamos ver quem queima mais, quem tem mais coragem de se entregar para Deus. Cara, cala a boca, né? Todos se entregam para Deus. Quem é você para dizer ou julgar o contrário? Melhora o que precisa melhorar. Não julgue as pessoas. Não julgue o tanto de que elas estão se exercitando para dar graças a Deus. Você não conhece o galinheiro de esperança que elas têm. Quanta humilhação elas passam. Ah, mas eu conheço assim. Porra, então se você conhece, por que que você tá. Por que que você faz essas coisas, né? Ah, sinceramente, é, precisamos então, né, mais uma vez, acabar com acabar com essa necessidade, essa nascente de pessoas querendo ser líderes. Porque quando você cria essa superfície, você diz para algumas pessoas que elas podem não ser. Quando não tem a possibilidade de não ser líder, é impossível. Tem que ser líder. Não tem essa vaga na nossa vida. Não tem e não haverá de ter. Até qualquer criança, qualquer vida, ela vem para ser líder. Você está entendendo? Então, acaba com essa guerra de brincadeira, essa brincadeira de guerra, de formar exército com um líder. Todos são líderes. E essa é a justiça. Quem é você para ficar em segredo espionando o outro para ver se ele é da sua conta para casar com fulano, sua filha ou babaca? Quem é você? Quem são vocês? Bando de, né, improdutivos. Produzem produzem humilhações, não produzem verdades, esperanças verdadeiras, paz. Não produzem paz quando deveriam se importar em produzir paz. Pois essa é, o, é, o, é aquilo que você tem medo. Quando você tem medo de paz, você só causa coisas para afastar a paz. Vamos ter coragem de encontrar com a paz, né? Vamos mudar esse nosso país, esse nosso mundo, né? Para que ficar esperando torcer para grupos quando a gente pode torcer para o nosso país, para o nosso mundo, na verdade, né? Nosso mundo, irmãos e irmãs. Para que a gente vai ficar torcendo, dizendo que um é melhor que o outro por causa de alguns críticos, por causa de fulanos e ciclanos? Quem são eles? Quem são eles? Quem são vocês? Quem somos nós? Vamos ser mais inteligentes. E entendermos que só existe um Criador. A Terra ela é uma só. O ser humano ele só pode descender de um ser humano. Não existe um bando que nasce. Vamos ser
Vamos aceitar, né? Para que a gente vai estrangular-nos com vários decretos de vergonha? Vamos aceitar, vamos ser de, é, vamos ser espertos, né? Vamos em busca da paz. Assim, todos os filhos e filhas poderão brincar no jardim de Deus, inclusive você, filho e filha de Deus. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!